Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma live. Então, como vocês já me conhecem, eu me chamo Leandro Carvalho. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre emagrecimento, definição e ajudar vocês a reduzir o abdômen e, logicamente, construir músculos. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa Intensity 7.2 com Leandro Carvalho. Então, bora para mais um episódio. O episódio de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do como você vai conseguir emagrecer rapidamente e, logicamente, fugindo desse efeito sanfona. Tudo bem? Então, bora chegando, bora que hoje tem muita coisa para a gente conversar aqui. Tudo bem? Então, galerinha, hoje o nosso tema a gente vai abordar focando nessa questão do emagrecimento, focando também em como que isso vai te trazer de benefício no teu dia a dia. Tá bom? Então, bora lá, bora começar. Primeiramente, para a gente começar o nosso trabalho de hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é o emagrecimento? Bom, para você entender, o emagrecimento ele é nada mais é do que você reduzir a sua questão do seu percentual de gordura. Ou seja, você vai reduzir essa gordura de maneira saudável. Como é que você vai conseguir fazer isso? Logicamente, você vai conseguir realizar esse trabalho de uma maneira onde eu vou me organizar e programar tanto o meu treino, quanto a minha rotina, quanto a minha alimentação, para que eu possa obter esse benefício, tá? Então muita gente confunde a questão sobre emagrecimento e sobre perder peso. E o que não é emagrecer, Leandro? Bom, basicamente, o que não é emagrecer é tudo que foge do que eu acabei de falar aqui para vocês. É quando você de fato começa a atrelar essa questão à balança. Por que atrelar essa questão à balança, Leandro? Simplesmente pelo fato de você começar a de fato mensurar uma massa total. Então a balança ela não consegue te trazer um resultado focado no que você quer, que é justamente a redução de gordura para que você possa emagrecer. A balança, o que ela faz para ti? Ela te dá um valor total, ela te dá uma massa total ali para você conseguir avaliar. Ou seja, tudo que você faz, tudo que você coloca para dentro do seu corpo, o que a balança faz basicamente? Ela vai mensurar aquilo. Ou seja, ela não é a melhor forma de fato te direcionar. E ainda falando da balança, o que muito acontece, o que a gente consegue observar no nosso dia a dia? É que muitas das vezes as pessoas que querem emagrecer, elas acabam depositando ali no dia a dia delas digamos assim, uma força maior em cima da balança. Só que o que acontece? Muitas das vezes a balança, ao invés de ser uma mocinha, ela acaba sendo uma vilã nessa situação, no processo de emagrecimento. Mas aí tu pode me perguntar por que vilã, Leandro? Pelo simples fato do que ela vai fazer. A balança ela vai mensurar a massa total. Então, você está naquele processo e tudo que você coloca para dentro do seu corpo, você vai se pesar no decorrer do dia, o que vai acontecer? Logicamente, você tende a aumentar aquele peso. E aí, muitas vezes, a gente começa a observar a cada dia um resultado mínimo, bem pequeno. Então, a galera acaba meio que se frustrando e achando que nunca vai conseguir emagrecer e que a questão do emagrecimento em si não é para ela. E a gente sabe que é uma grande mentira. Isso é um processo lógico. Quando a gente fala da questão reduzir o abdômen, emagrecimento, ganhar músculo, é algo multifatorial. Então, eu necessito de vários fatores ali envolvidos que vão me proporcionar e vão me aproximar do que eu quero de fato. Então, emagrecimento, redução do seu percentual de gordura, tranquilo? De uma forma direta. Diferente do que você usar a balança para mensurar essa questão. Tudo bem? Então, você pode estar se perguntando assim, mas Leandro, quais resultados que o emagrecimento rápido ele te traz? Primeiro detalhe que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a velocidade em si, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, quando a gente fala assim, pensa comigo, você vai perder 2 quilos. Então, se eu for mensurar 2 quilos daqui a uma semana, e parece sendo 2 quilos de forma mais rápida. Mas se eu for mensurar esses 2 quilos daqui a 2, 3 meses, isso parece que um resultado mínimo, que é basicamente isso que a galera que utiliza a balança acaba tentando mensurar no seu dia a dia.
E a gente sabe que, logicamente, isso não é a melhor estratégia. A gente não consegue ter algo palpável ali, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre como que a gente vai utilizar algumas estratégias para melhorar essa questão, tá? Então, muitas vezes o que acontece? Essa velocidade no emagrecimento, ela é um estímulo maior para quem está conseguindo. Então pensa comigo, você tem uma motivação maior. Você deveria perder ali 2, 3 quilos em uma semana e eu perco ali, digamos, em metade disso, de metade desse tempo, o que vai acontecer? Logicamente eu vou me motivar um pouco mais para isso. Isso vai me proporcionar com que logicamente eu melhore os meus resultados e consiga trabalhar isso dia por dia, tudo bem? Além de tudo isso, o que acontece também? A questão do emagrecimento, ela tem seus bônus e também ela tem seus ônus, principalmente quando ele acontece de forma rápida. Por quê? A gente sabe que quanto mais rápido você perde aquele peso, a possibilidade de você recuperar isso de maneira ainda mais veloz, de maneira ainda mais rápida, ela é muito grande. Mas aí tu pode me perguntar assim, Leandro, por que tu estás falando isso? É simples, é um fato simples de se pensar. Pensa comigo. Você acordou um belo dia, segunda-feira, e resolveu emagrecer. E aí você vai, você comia ali em torno de 5.000 calorias no seu dia. Você vai cortar essas 5.000 e a partir de hoje você vai comer 2.000 calorias. O que o teu corpo vai fazer? Ele vai falar, aí, está acontecendo algum problema aí. E aí você vai conseguir começar a sentir aqueles desconfortos, você vai conseguir começar a sentir náuseas, e aí dores de cabeça fortes. E isso vai fazer com que você de fato não consiga passar por esse processo, tá bom? É um processo adaptativo em si. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o processo, entender o emagrecimento e como ele vai ser direcionado e prescrito para cada pessoa. Então, quando você acaba perdendo tempo de maneira muito rápida, o que vai acontecer? Isso vai facilitar justamente com que você venha a desencadear essa questão do efeito sanfona. Por que esse efeito sanfona ele acontece, Leandro? Pensa comigo aqui, tá? O efeito sanfona ele acontece pela seguinte forma. Você começa a de fato se alimentar. E aí, você de repente corta pela metade ali a quantidade de nutrientes que você tem no seu dia a dia. Então o que vai acontecer basicamente? Você vai começar a de fato ter essa necessidade de se alimentar e trabalhando isso com o teu dia a dia dentro do exercício. E aí o que acontece na maioria das vezes? Você começa a emagrecer. E começa a emagrecer de forma mais rápida. Logicamente, você reduziu drasticamente a quantidade de calorias. Então, se você começa a emagrecer de forma mais rápida, o que acontece? Você tende o quê? A perder peso. E aí, você passa de 2, 3, um mês fazendo isso. Nesse primeiro mês, você conseguiu perder uma quantidade de peso significativa. Mas aí, você não vai conseguir manter essa restrição tão grande durante um tempo tão prolongado. O que acontece? Quando você voltar a se alimentar e a comer o que você estava acostumado, na quantidade que você estava acostumado, seu corpo ele vai fazer o quê? Agora, ele vai estocar aquilo. E aí você vai transformar isso o quê? Em gordura. Ou seja, você muitas das vezes acaba engordando mais ainda do que você já estava no início dessa jornada. Ou seja, o efeito sanfona ele acompanha a gente sempre, dia após dia. Tá? Então, além de tudo, tem muita questão de como você deve se manter e como você deve emagrecer. A gente sabe que existem algumas estratégias para emagrecer mais rápido, porém a gente necessita de algo chamado de constância. Constância em tudo na nossa vida, tanto no treino, quanto na alimentação, quanto na nossa rotina. Então, algo que é muito legal é o seguinte, pensa comigo. Muita gente chega comigo e fala assim mesmo, Leandro, eu queria emagrecer num curto prazo. Então, nesse curto prazo, tu consegues emagrecer, mas será que tu vai conseguir te manter trabalhando de maneira prolongada futuramente?
principalmente mulher, vai ter uma festa X, vai ter um casamento, eu quero entrar no meu vestido, comprei um vestido para mim 2 números menor. Tu consegue fazer com que eu possa entrar nesse vestido? Consigo. Mas e aí? Pensa comigo. Tu queres só entrar nesse vestido ou tu queres um resultado para te trabalhar de maneira prolongada? Então é algo que eu sempre tento trabalhar com as minhas alunas, fazer com que elas se enxerguem ali naquele momento e como que elas podem dar continuidade naquele processo para obter de fato mais resultados. Então, quando você consegue emagrecer de maneira correta e consegue dar continuidade de forma prolongada naquilo, você consegue vencer essa barreira. Agora, digamos comigo, tá? Eu quero emagrecer rápido, porém eu quero emagrecer para essa determinada festa. Eu não digo se depois da festa eu vou engordar tudo de novo, que também acontece com muita gente. Então, o que vai acontecer, galera? O que vai acontecer com essa galera? Basicamente, eles vão justamente engordar tudo que perderam, ou muitas vezes mais do que perderam ainda, que é o que acontece com a maioria da galera, tá bom? Então, muita gente fala que tenta, já tentou, já conseguiu e não tem como conseguir. E algumas pessoas acabam virando para mim no dia a dia falando: ah, mas eu não consigo me alimentar melhor. Isso daí é porque eu tenho um paladar meio infantil. Eu tenho essa dificuldade comigo, eu tenho essa dificuldade no meu dia a dia. Como é que eu faço para ter esses resultados? Galera, primeira coisa que vocês têm que entender: para a gente ter um resultado duradouro, eu necessito do que eu estou falando desde o início. Eu necessito de constância, principalmente na minha rotina, tanto de treino, quanto alimentar, quanto em tudo, para que eu possa melhorar isso, nessa questão. Então, quando a gente fala da questão do emagrecimento em si, a gente bate muito na tecla da questão do emagrecimento comportamental. Basicamente, o que seria isso? Onde ele auxilia nesse processo? O emagrecimento comportamental, ele basicamente prega para você começar a emagrecer a sua cabeça para depois emagrecer seu corpo. Então, já falei algumas vezes aqui de maneira rápida sobre isso. Muito disso, muitos nutricionistas estão partindo para essa área também de começar a trabalhar a nutrição comportamental. Como é que acontece? Você tem um auxílio de um nutricionista que ele vai preparar algo justamente voltado para você e fazer com que você entenda o seu emagrecimento. Então, qual o processo que você vai ter que entrar agora? Qual a etapa que você vai ter que passar? O que eu estou fazendo? Ele vai me aproximar ou vai me afastar da minha questão do emagrecimento? Então, quando a gente fala de tudo isso, é de suma importância para que a gente possa, de fato, conquistar os nossos resultados e conseguir prolongar isso de maneira duradoura, de maneira que a gente vá conseguir ter mais esses resultados dia após dia. Então, o emagrecimento comportamental, ele auxilia dessa forma. Então, muitas pessoas perguntam também: mas eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem gordinho, eu já me aceitei. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês: a gordura em si, ela é considerada pelo Colégio Americano de Medicina de Esporte como uma doença, o excesso de gordura. Por que é considerada como uma doença? Né? Eu me sinto bem. É simples: quanto maiores os seus níveis de gordura no teu corpo, teu percentual de gordura, tu está tendo a possibilidade de aumentar a tua questão de riscos como diabetes, hipertensão, arteriosclerose, entre outras doenças que podem acontecer contigo. Tá bom? Então, quando a gente fala do acúmulo de gordura, eu tenho de fato muitos malefícios que acompanham isso. Não é só a questão de me sentir bem, de estar dentro do padrão e etc. Então, muito disso vai justamente fazer com que a pessoa se aproxime de futuras doenças do que de fato se afaste delas. Tá? Então, pensando nisso, o que acontece? Muita gente também acha que emagrecer é simplesmente o fato de você começar a treinar e eu vou para academia fazer cardio todos os dias.
ou então eu vou fazer algo, vou fazer algum esporte por esporte, para eu me movimentar. Então a gente sabe que realizar exercício e treinar de fato é diferente. Então muito disso eu gosto de atrelar a uma história de uma aluna minha. Essa aluna, ela chegou obesa, ela perdeu em torno comigo de 24, 25 quilos, tá? E ela chegava justamente com essa questão. Ela ia para academia, começou a ir para academia, e aí, lógico, todo mundo tem um início. O que ela se identificou na academia? Ela se identificou com a dança. Ela ia para lá de fato dançar. Porém, o que acontecia? Ela ia dançava, fazia o que tinha que fazer, e aí na hora de decidir para musculação ou para fazer um treino, algo mais programado para ela, ela não se exercitava da forma que deveria. Então, e aí para completar ainda, ela começou a ir numa nutricionista, e quando ela pegava, tinha alguma fuga ali da dieta, comia acima do que deveria e etc., ela tinha meio que uma punição. Então, o que acontecia com ela? Ela tinha essa fuga, tinha essa punição, ficava ali comendo pouco, se alimentando pouco e etc. E quando ela voltava para a dieta normal dela, ela comia tudo que podia e que não podia. Ou seja, era uma maneira dela burlar isso também. Então, quando a gente pensa nessa questão, isso não é tão eficiente. Por quê? Bate justamente na questão do emagrecimento comportamental, de você entender as suas atitudes para de fato ter seus resultados. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer com que ela entendesse o comportamento dela, entendesse o que de fato ia fazer com que ela se aproximasse do emagrecimento ou se afastasse, tá? Comecei a entender que a parte de construir músculos era de suma importância para que ela acelerasse o metabolismo dela e assim conseguisse reduzir a quantidade de peso, tá, da gordura corporal justamente no repouso. Então isso foi uma sementinha plantada dia por dia para que ela começasse a entender esse processo e de fato iniciasse de maneira correta. Então demorou um pouquinho, mas ela teve excelentes resultados mesmo. Então, o emagrecimento, ele não ajuda, como eu disse, só a questão estética, ele também auxilia diretamente na tua saúde. E aí você pode estar se perguntando, mas Leandro, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo para emagrecer, e isso não dá certo comigo. E aí eu te pergunto, será que não dá certo mesmo? Ou é algo que você acha, você imagina que não dá certo? Porque pensa bem comigo, bom? Se você tem algo direcionado para você, programado, isso vai fazer com que você tenha resultados. Se você entender quais são os seus comportamentos que vão te aproximar ou te afastar do emagrecimento, vai fazer com que você novamente mude os seus resultados. Ou seja, você precisa pegar ele na mão de alguém que possa te guiar por esse caminho e que entenda do que está falando, né? Então, é até uma deixa aí para vocês, porque ultimamente a internet é algo maravilhoso, mas ela abriu a oportunidade para muita gente falar, e falar muitas vezes o que não entende, o que não sabe, né? É um pouquinho complicado. Então, é algo para a gente começar a se pensar. E muitas das pessoas também falam assim, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo comer bem. O meu paladar ele é infantil, eu só gosto de comer besteira, eu faço isso, eu faço aquilo. É aquela pessoa que você vê que na sexta-feira, no domingo, lá tá com uma pizza gigante, uma felicidade de orelha, de um sorriso e uma felicidade com um sorriso de orelha a orelha. E aí quando chega na segunda-feira, na hora de se alimentar de maneira correta, é aquilo, poxa, será que eu tenho que comer? E fica procurando estratégias para burlar aquela alimentação em si. Você tem que entender que você não é mais criança. Ninguém está pegando na tua mão. E isso é pro teu bem, isso vai fazer com que tu te sinta bem e tenha resultado de fato. Então é algo que a gente tem que começar de fato a se cobrar e ter esse resultado para melhorar no nosso dia a dia, de maneira geral. Então, a gente pensa muito nessa questão. O emagrecimento, ele vai não só te ajudar na tua questão estética, na tua questão física, mas ele vai te ajudar diretamente na tua saúde. Vai trazer benefícios para a tua saúde e vai fazer com que você possa evoluir. Então, o melhor momento para você começar a emagrecer é agora. Por quê?
E quanto antes você iniciar esse processo, melhor, mais resultados você terá. E aí quando a gente começa a procrastinar, os resultados eles não acontecem, infelizmente. Então é algo que a gente tem que pontuar e tentar melhorar dia por dia, tá? Então, 2 pontos que eu consigo observar que a galera erra muito na questão do emagrecimento, da melhora, qual é? Primeiro ponto, tá? Ponto chave, galera, eu não posso imaginar que do dia para noite eu vou mudar a minha rotina, a minha dieta. Do dia para noite como? É como eu falei para vocês no início. Eu acordei hoje e falei que eu vou cortar a minha alimentação pela metade. O cara cortar tudo. Isso não vai te trazer resultado. Teu corpo ele vai apitar. Ei, para com a tua loucura. Tá errado isso. Então você vai começar o quê? A utilizar estratégias para conseguir potencializar essa questão. O segundo ponto, que não é o menos importante, é a questão do treinamento, tá? Treinar muito, exagerar no cardio, exagerar horas de treino, vai fazer com que você se afaste desse processo também. Então ele vai fazer com que você se afaste desse processo, tá? Então, galera, quanto tempo, por onde começar? Como é que eu devo começar? Muita gente me pergunta isso. Primeira coisa, você deve começar por onde você se sente melhor. Exemplo, eu preciso ter um estímulo de começar a treinar para eu começar a me alimentar melhor. Então comece treinando. Tenha aquela primeira semana, depois você vai começar a cortar algumas coisas da sua dieta. Não precisa de fato fazer algo rígido. Você vai começando a reduzir. Exemplo, se no café da manhã você come ali 3 pães, 2 tapiocas, tenta reduzir um pouquinho, come 2,5, come 2. Tenta combinar uma proteína com carboidratos, já vai te dar um resultado muito bom. Comece a utilizar mais frutas, mais verduras, mais legumes. Isso já vai fazer com que você potencialize essa questão e você vai ter de fato mais resultados, tá? E aí você pode estar perguntando também, quanto tempo eu deveria fazer de exercício físico? E quantas vezes na semana? Poderia trabalhar todos os dias, de domingo a domingo? Gente, é o que eu costumo sempre falar. Você precisa começar devagar, você precisa começar aos poucos. Ou seja, não adianta eu acelerar demais, não adianta eu tentar fazer algo do dia para a noite, mudar minha rotina que eu não tenho resultado. Então se eu consigo me programar para treinar 2 vezes na semana, tá lindo. Se eu consigo me programar para treinar 3 vezes na semana, tá lindo. Agora, se eu quero começar a treinar hoje, 5 vezes na semana, essa semana eu fui 5, semana que vem eu vou só 3, na outra semana eu só fui 2, na outra eu vou tentar ir 5 de novo, aí na outra eu fui 1, totalmente desalinhado, não vou ter resultado, não vou conseguir melhorar isso. Então é algo que você precisa entender, precisa de fato se colocar, como é que eu vou fazer para melhorar? Como é que eu vou fazer para criar novos hábitos? Como é que eu vou fazer para criar uma nova rotina? Bom, então, os efeitos colaterais, quando a gente fala isso, a gente fala justamente dos efeitos colaterais, que eles são voltados para o excesso de gordura. E quando você tem aquele efeito sanfona. Então, o efeito sanfona, ele vai fazer com que o teu corpo ele trabalhe de maneira errada. Ele vai fazer com que você uma hora esteja acima do peso, outra hora esteja magrinho. Isso vai fazer com que a sua saúde esteja afetada de modo geral, principalmente a sua saúde metabólica, tá bom? Então, galerinha, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira de hoje, tenham curtido. E além de tudo, eu tenho um convite para fazer para cada um de vocês, tá? Essa é uma live de aquecimento para o nosso evento. Dia 11, 12 e 13, a gente vai ter um super evento online gratuito, onde eu vou te ensinar como reduzir o teu abdômen e construir músculos sem monotonia e em 12 semanas. Então, se você é mulher, praticante ou ex-praticante de atividade física que quer resultado, vem comigo que a gente vai ter uma super aula, são 3 na verdade, onde eu vou te ensinar algumas formas de intensificar teu treino, ter esse resultado e de fato ganhar massa muscular
e tudo isso dentro das 12 semanas, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham curtido nossa aula de hoje. Muito obrigado, tenham uma ótima noite e valeu! Tamo junto, galera. Abraço a todos.